Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. Hoje vamos falar de oportunidade cultural, que é aprender música. Vou conversar aqui com a mestre em educação musical, que ministra aulas de piano e musicalização infantil, Luciana Goss. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Luciana, como é ministrar música para crianças? Bom, o processo de musicalização infantil, ele tem por objetivo permitir que a criança tenha contato com os elementos da música. Então, no caso de crianças pequenas, a gente trabalha aqui com crianças a partir de 2, 3 anos, elas vão entrando em contato com a altura do som, os timbres dos instrumentos, elas aprendem a reconhecer a sonoridade, a graves e agudos, fortes e fracos, ao mesmo tempo que elas manipulam os instrumentos, né? É trabalhada também a questão rítmica, o desenvolvimento de uma pulsação para a criança ir dominando aos poucos a questão do ritmo, do pulso, que são elementos importantes para quem quer aprender música, né? Então, o trabalho com as crianças tem esse objetivo, aproximar as crianças do mundo sonoro. E qual a idade ideal para se iniciar na música? Bom, eu acredito que todas as idades são boas, né? A partir da hora que a pessoa quer aprender a tocar um instrumento, ela deve buscar um professor, uma escola que trabalhe nesse sentido. Não existe uma idade mínima para começar a estudar música, né? O neném, ele já sente as pulsações, ele já tem uma necessidade de coordenar alguma coisa, né? Aqui na escola a gente trabalha a partir de 2 anos dentro do processo de musicalização infantil. E as pessoas que nunca tocaram instrumento nenhum, não têm a intimidade com a música, ela pode aprender a tocar? Pode. Toda pessoa que quer pode aprender a tocar um instrumento musical, né? Durante muito tempo acreditou-se que a iniciação ao instrumento musical deveria ser feito na infância, que se a pessoa perdesse essa oportunidade, ela não teria mais chance de aprender a tocar um instrumento. Hoje, na educação musical, já se trabalha com iniciação musical para adultos e iniciação musical para terceira idade. Então, a ideia que está por trás disso é o entendimento de que a música é uma linguagem. É uma linguagem que é ensinada através de códigos. E essa linguagem pode ser aprendida por qualquer pessoa. Luciana, as pessoas, eu sempre ouvi dizer que as pessoas que não sabem dançar não podem tocar porque não tem ritmo. É verdade isso? Não, é uma verdade parcial, né? A dificuldade rítmica, ela aparece na dança e no instrumento musical. Mas como qualquer outra dificuldade, ela é trabalhada na sala de aula, na escola. Ela é trabalhada pelo professor e o aluno vence aquela dificuldade. O que não faz sentido é a gente acreditar que a pessoa tem uma dificuldade e que por causa disso ela nunca vai conseguir vencer, ela não vai conseguir aprender ou superar essa dificuldade, né? Isso remete também à questão do dom e do talento, que são palavras que às vezes surgem quando a gente está tratando de música, né? De instrumento, de tocar piano ou outro instrumento. E na educação musical hoje a gente não lida mais com essas palavras, não se usa mais dom ou talento, porque a impressão que dá é que a música não seria para todos. Estou conversando aqui com a Luciana Goss, que é mestra em música, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Eu volto no próximo bloco agora com a Luciana tocando piano nessa tarde aqui de variedades do Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Hoje uma tarde musical. Estou aqui com a mestre em educação musical, Luciana Goss. Luciana, antes de você nos brindar com a sua música, eu vou fazer aquela pergunta. É muito difícil tocar o instrumento piano? Bom, estudar piano, ele apresenta algumas dificuldades, mas não necessariamente mais do que qualquer outro instrumento, né? Não é um instrumento assim mais difícil do que os outros. O que a pessoa tem que ter
é vontade, gostar de tocar piano e você ter durante o dia, durante a sua rotina, um pouquinho de tempo para treinar um pouco do instrumento, né? Aprender a tocar qualquer instrumento musical depende de treinar um pouco esse instrumento. É como jogar tênis, é como aprender a nadar. Você tem que ter um contato, uma intimidade com o instrumento entre uma aula e outra, né? Então, se a pessoa tem isso, ela vai vencendo aos poucos as dificuldades. A disciplina é aquela do estudo, né, professor? Exatamente. É por isso que algumas pessoas até acreditam que tocar um instrumento é melhor na infância ou é mais fácil, mas na verdade o que se acredita hoje na educação musical é que as crianças incorporam a rotina de estudar um instrumento mais facilmente do que um adulto, que às vezes não tem tanto tempo, não tem tanta disponibilidade, né? Mas é só por esse motivo, se o adulto começar a estudar e tiver a disciplina para se manter tocando e treinando um pouquinho, ele vai aprender da mesma forma. Vamos ouvir então a professora Luciana Goss nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Luciana, muito obrigado por essa tarde, pelo seu piano maravilhoso, e você tenha uma boa tarde. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade também. E que você siga o seu dia musical e feliz da vida.